Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos dar continuidade ao nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020. Isso mesmo, hoje o capítulo 15, estratégico para a sua prova da Polícia Rodoviária Federal e para qualquer concurso, porque trata das infrações de trânsito. Mas se você perdeu o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, corre lá no meu canal no YouTube, Robson Concursos, na playlist CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020, que está lá de forma estratégica, esquematizada. Hoje, capítulo 15 das infrações. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Sem mais delongas, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, confere aí comigo, capítulo 15 das infrações do nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 de 2020. Força e honra! Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, CTB mais Lei 14.071 de 2020, atualização completa, capítulo 15, isso mesmo. Vamos ver hoje o capítulo 15, meu guerreiro e minha guerreira, capítulo 15 na veia, tratando tudo sobre as infrações de trânsito. Vou logo dizendo, despencam nas provas as infrações de trânsito, principalmente, com certeza vai vir as atualizações da Lei 14.071 de 2020. Vamos logo começando com a atualização da Lei 14.071 de 2020, iniciando o capítulo 15 das infrações de trânsito. Diz o seguinte, o artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Olha aí, artigo 162 diz o seguinte: dirigir veículo, inciso 1º, sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Meu guerreiro e minha guerreira, deu muito trabalho colocar cada artigo, cada infração em um slide. É assim, estratégico com Robson Concursos para facilitar a sua aprovação. Confere agora comigo, mesmo artigo, dirigir veículo. Agora o artigo 162, dirigir veículo, inciso 2, com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassada ou com suspensão do direito de dirigir, infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Olha aí, meu guerreiro, dirigir veículo, inciso 3, com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, infração gravíssima, penalidade, multa 2 vezes, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Artigo 62, dirigir veículo, inciso 5, com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Decore, meu guerreiro e minha guerreira, esse inciso 5º que trata da validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, despencam nas provas. Olha aí, dirigir veículo, inciso 6, sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado.
Olha aí, artigo 63, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, ou seja, meu guerreiro, o artigo 62 estratégico, decore ele, isso mesmo, todos eles, porque vai cair na prova. Então, entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, você já sabe, infração gravíssima, penalidade das mesmas previstas no artigo anterior, e medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Aí você volta lá e vê quais são as penalidades. Robson Concurso que já trouxe a medida administrativa para você. Artigo 64, permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via, infração gravíssima, penalidade das mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, ou seja, meu guerreiro, decore o artigo 162, que tanto o artigo 63 e o 64 fazem referência a ele, força e honra. Olha aí, artigo 65A, recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 do CTB, meu guerreiro, minha guerreira, e o parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses, ou seja, artigo 65A estratégico para a sua prova, decore principalmente a penalidade e multa 10 vezes, meu guerreiro, minha guerreira, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, e o parágrafo único fala ali de aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses, decore o artigo 65A, força e honra. A atualização da Lei 14.071 de 2020, artigo 65B, que diz: conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASC do resultado negativo em novo exame. Parágrafo único. Incorre na mesma penalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico exigido pelo parágrafo 2º do artigo 148A deste Código, por ocasião da renovação do documento de habilitação nas categorias C, D ou E, decora o artigo 65B estratégico para a sua prova. Olha aí, artigo 66, confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança, infração gravíssima, penalidade, multa, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 67, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no artigo 65, você já sabe, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator estratégico, artigo 67. Artigo 68, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, penalidade, multa. Artigo 170, dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos,
infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Olha aí, meu guerreiro, agora o artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos. Você já sabe, infração média, penalidade, multa. Artigo 172, atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média, penalidade, multa. Artigo 173, disputar corrida, infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração. Ou seja, artigo 173, decore, meu guerreiro e minha guerreira, disputar corrida, infração gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, até a medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Ainda tem um parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração, fosse em honra. Artigo 174, promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo ou deles participar como condutor sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º, as penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, você já sabe, infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Decore também esse artigo. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, inciso 1º, de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2, de adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. 3, de preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4, de adotar providências para remover o veículo do local quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. 5, de identificar seu policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência, infração gravíssima, penalidade e multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Decore também o artigo 176. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave, penalidade e multa. Meu guerreiro, parece que aqui é gravíssima, mas aqui é infração grave. Guarde bem, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes, infração grave, penalidade e multa. Não erre na prova. Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média,
penalidade e multa, também despencam nas provas. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção em que o veículo esteja devidamente sinalizado. Inciso 1º, em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Inciso 2º, nas demais vias, infração leve, penalidade e multa. Estratégico também o artigo 179, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Você já sabe, infração média, penalidade e multa, isso mesmo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181, despenco nas provas, meu guerreiro, é grande, tanto 181, 82, mas decore porque despenco nas provas. É estacionar o veículo, olha aí, inciso 1º, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo, olha aí, inciso 2, afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Você já sabe, isso mesmo, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, despenco nas provas. Estacionar o veículo, inciso 3, afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Olha aí, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Olha aí, estacionar o veículo. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste código, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados conforme especificação do CONTRAN, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo nos acostamentos, salvo motivo de força maior, infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo num passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como na ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo onde houver guia de calçada meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo onde houver sinalização horizontal, delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros, de transporte coletivo ou na inexistência desta sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo.
estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis. Olha aí, meu guerreiro, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo na contramão de direção, infração média, penalidade, multa. Estacionar o veículo em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Estacionar o veículo em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Guarde bem o inciso, meu guerreiro, minha guerreira, 18 e 19, você vê que são estratégicos para a sua prova. Estacionar o veículo, inciso 20, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição, você já sabe, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, força em honra. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via, meu guerreiro, minha guerreira. Você vai lá no inciso 16 e vê o que diz o inciso 16, se esqueceu, fosse em honra. Olha, meu guerreiro, artigo 181, estacionar o veículo, isso mesmo, em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Robson Cursos trouxe aqui para você o inciso 16 para você não voltar o vídeo, meu guerreiro, estratégico para você. Então, estacionar o veículo, inciso 16, em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg, você já sabe, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, trazendo aqui para você, inciso 16, o que disse o nosso parágrafo 2º, força e honra. É estratégico, é assim que se estuda. Olha aí, vamos ver agora o artigo 182, assim como o artigo 181 estratégico para a sua prova, você tem que decorar o 182 também. Parar o veículo, inciso 1º, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração média, penalidade, multa. Olha aí, parar o veículo, meu guerreiro e minha guerreira, inciso 2, afastado da guia da calçada meio fio de 50 centímetros a 1 metro, infração leve, penalidade, multa. Parar o veículo afastado da guia da calçada meio fio a mais de 1 metro, infração média, penalidade, multa. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas neste código, infração leve, penalidade, multa. Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido, das demais vias dotadas de acostamento, infração grave, penalidade, multa. Parar o veículo no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização, infração leve, penalidade, multa. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, infração média, penalidade, multa.
parar o veículo nos viadutos, pontes e túneis. Infração média, penalidade e multa. Ou seja, meu guerreiro, decore o artigo 181 e o 82. Você pode ver que eles podem trocar sobre o fato de estacionar o veículo ou parar o veículo e misturar infração, penalidade, força e honra. Olha aí, parar o veículo na contramão de direção, infração média, penalidade, multa. Parar o veículo em local e horário proibidos, especificamente pela sinalização, placa proibido parar, infração média, penalidade, multa. Olha aí, atualização da Lei 14.071 de 2020, parar o veículo, inciso 11, sobre ciclovia ou ciclofaixa, meu guerreiro, infração grave, penalidade, multa, meu guerreiro. Artigo 183, meu guerreiro e minha guerreira, decora o artigo 181, 182, você pode ver que eles podem misturar sobre o fato de estacionar o veículo ou parar o veículo, misturar as infrações, penalidades, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Grave bem para não errar no dia da sua prova. Artigo 83, parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso, infração média, penalidade, multa. Artigo 184, transitar com o veículo. Agora é transitar com o veículo, outro artigo estratégico para a sua prova. Transitar com o veículo, inciso 1º, na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis, lindeiros ou conversões à direita. Infração leve, penalidade, multa. Artigo 84, transitar com o veículo na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, infração grave, penalidade, multa. Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo caso de força maior e com autorização do poder público competente, isso mesmo, do poder público competente, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Olha aí, artigo 185, quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo, inciso 1, na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. 2, nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte, infração média, penalidade, multa. Artigo 186, transitar pela contramão de direção em inciso 1º, vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário, infração grave, penalidade, multa. Transitar pela contramão de direção, inciso 2, vias com sinalização de regulamentação de sentido único de direção, infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 87, transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente, inciso 1º, para todos os tipos de veículos, infração média, penalidade, multa. Transitar, meu guerreiro, agora o artigo 188, transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, infração média, penalidade, multa. Artigo 189, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência
estando este com prioridade de passagem, devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, infração grave, penalidade multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem, infração gravíssima, penalidade multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração. Decore o artigo 191 estratégico para sua prova. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Infração grave, penalidade multa. Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes. Estratégico esse artigo para a sua prova. Artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave, penalidade multa. Artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave, penalidade multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave, penalidade multa. Artigo 97. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média, penalidade multa, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Infração média, penalidade multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média, penalidade multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração gravíssima, penalidade multa. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao ultrapassar a bicicleta. Você já sabe. Infração média, penalidade multa. Decore, vai cair na sua prova. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar a bicicleta. Infração média, penalidade multa, força e honra. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo, inciso 1º, pelo acostamento. 2. Em interseções e passagem de nível. Infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Decore o artigo 202 que diz: ultrapassar outro veículo pelo acostamento em interseções e passagem de nível. Você já sabe, infração gravíssima,
penalidade multa 5 vezes, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 203, olha aí, ultrapassar pela contramão outro veículo, inciso 1º, nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente. 2, nas faixas de pedestres. 3, nas pontes, viadutos ou túneis. 4, parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. 5, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla, contínua ou simples contínua amarela, infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Decore o artigo 203, estratégico para sua prova. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para operação de retorno. Infração grave, penalidade multa. Artigo 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, prestito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração leve, penalidade multa. Artigo 206. Executar a operação de retorno, inciso 1º, em locais proibidos pela sinalização. 2, nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. 3, passando por cima de calçada, passeios, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. 4, nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. 5, com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 207. Executar a operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Infração grave, penalidade multa. Olha aí a atualização da Lei 14.071 de 2020, artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita prevista no artigo 44A deste Código. Infração gravíssima, penalidade multa. Artigo 209. Transpor sem autorização bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração grave, penalidade multa, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 210. Transpor sem autorização bloqueio viário policial, infração gravíssima, penalidade multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Decore esse artigo 210, meu guerreiro e minha guerreira, que nos faz nos lembrar da resolução do COTRAN 210, estratégica para a sua prova. Olha aí, artigo 211 também nos faz lembrar a resolução 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. Infração grave, penalidade multa. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, infração gravíssima, penalidade multa. Decore também o artigo 212. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. Inciso 1º, por agrupamento de pessoas como prestitos, passeatas, desfiles e outros. Infração gravíssima, penalidade multa.
Artigo 213, deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. 2, por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros. Infração grave, penalidade multa. Artigo 214, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. Inciso 1, que se encontre na faixa a ele destinada. 2, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. 3, portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Infração gravíssima, penalidade multa. Olha aí também, deixar de dar preferência de passagem a pedestres e a veículo não motorizado. Inciso 4, quando houver iniciado a travessia, mesmo que não haja sinalização a ele destinada. 5, que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração grave, penalidade multa. Artigo 215, deixar de dar preferência de passagem. Inciso 1, em interseções não sinalizada. A linha A, veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. Isso mesmo, por rodovia ou rotatória. B, a veículo que vier da direita. E 2, nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Infração grave, penalidade multa. Ou seja, artigo 215 estratégico para sua prova, meu guerreiro, minha guerreira, que trata de deixar de dar preferência de passagem. 1, em interseção não sinalizada. Linha A, veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. B, a veículo que vier da direita. Inciso 2, nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Você já sabe que é infração grave e a penalidade é multa, força e honra. Artigo 216, entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. Infração média, penalidade multa. Artigo 217, entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Infração média, penalidade multa. Artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 1, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, infração média, penalidade multa. Artigo 218, estratégico para a sua prova, meu guerreiro. E agora, 2, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, infração grave, penalidade multa. E o inciso 2 agora, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, meu guerreiro, infração grave, penalidade multa. Isso mesmo, atualização da Lei 14.071/2020, artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 3, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, olha aí, meu guerreiro, aí vem a lei e traz as atualizações, que agora é infração gravíssima, penalidade multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir. Isso mesmo, a Lei 14.071/2020, meu guerreiro, trouxe atualizações. As infrações, que é infração gravíssima, antes não era, agora infração gravíssima, penalidade e multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir. Isso mesmo, quando transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, agora é infração gravíssima, penalidade e multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir, força e honra. Olha, meu guerreiro, artigo 219, transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não permitam, salvo se estiver na faixa da direita, infração média,
penalidade multa. Guarde bem também o artigo 219, porque é estratégico para a sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 220, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 1º, quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, prestitos e desfiles, infração gravíssima, penalidade multa. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 2, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito mediante sinais sonoros ou gestos. 3, ao aproximar-se da guia da calçada meio-fio ou acostamento. 4, ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. 5, nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. 6, nos trechos em curva de pequeno raio. 7, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. 8, sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. 9, quando houver má visibilidade. 10, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. 11, aproximação de animais na pista, infração gravíssima, penalidade de multa. Decore também o artigo 220, meu guerreiro, minha guerreira, e seus incisos, porque despencam nas provas força e honra. Olha aí a atualização da Lei 14.070 de 2020 no artigo 220, que diz deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 12, em declive, meu guerreiro, minha guerreira. Aí vem a lei, traz agora a atualização, infração grave, penalidade de multa. Isso mesmo, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 12, em declive. Aí vem a lei, traz agora a atualização, infração grave, penalidade, multa, força e honra. Olha aí mais uma atualização, isso mesmo, agora no inciso 13, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista. Aí vem a lei, traz agora a infração gravíssima e a penalidade de multa, meu guerreiro. Então você já sabe que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista, meu guerreiro, minha guerreira, infração gravíssima, penalidade de multa aí, atualização da Lei 14.071 de 2020, força e honra. Olha aí, artigo 220, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Inciso 14, nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, ou onde haja intensa movimentação de pedestres, infração gravíssima, penalidade de multa, meu guerreiro, minha guerreira. Tá gostando? Se inscreve no canal, dê seu joinha, compartilha, deu muito trabalho, como você pode perceber. Lá no CTB não está dessa forma, Robson Concurso deixando aqui tudo estratégico, climatizado, colorido, para tentar de alguma forma diminuir esse estresse da leitura do nosso CTB, principalmente das infrações de trânsito. Por senhor, se inscreve, dê seu joinha e compartilha para alcançar as vidas que precisam. Artigo 221, portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN, meu guerreiro e minha guerreira, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Parágrafo único. Incide nas mesmas penalidades aquele que confecciona, distribui ou coloca em veículo próprio ou de terceiros placas de identificação não autorizada pela regulamentação, força e honra. Artigo 222, deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. Infração média, penalidade, multa, meu guerreiro, minha guerreira. Artigo 223, transitar com um farol desregulado ou com um facho de luz alta, de forma a perturbar a visão de outro condutor, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 224, fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração leve, penalidade, multa grave. Bem, meu guerreiro, estratégico esse artigo, viu? Fazer uso do facho de luz alta
dos faróis em vias providas de iluminação pública, infração leve, penalidade multa. Artigo 225. Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores e à noite não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local quando, inciso 1º, tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. 2. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente, infração grave, penalidade, multa. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, infração média, penalidade, multa. Artigo 227. Usar buzina. Inciso 1º, em situação que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 3. Entre as 22 e as 6 horas. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. 5. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN. Infração leve, penalidade e multa. Decore o artigo 27, meu guerreiro. Despencam nas provas. Porque diz: usar buzina em situação que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 e as 6 horas, isso mesmo, grave bem, é entre as 22 e as 6 horas, em locais e horários proibidos pela sinalização, em desacordo com os padrões e frequências estabelecidos pelo CONTRAN, infração leve, penalidade e multa, não tem como errar. Artigo 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme o que produza sons e ruído que perturbem o sossego público em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN, infração média, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 1, com lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. 2. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. Com dispositivo anti-radar. 4. Sem qualquer uma das placas de identificação. 5. Que não esteja registrado e devidamente licenciado. 6. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Decore o artigo 230, que trata aí da condução do veículo, meu guerreiro, conduzir o veículo, fosse honra. Olha aí, conduzir o veículo, aí vem o inciso 7º, com a cor ou característica alterada. 8, sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular quando obrigatória. 9, sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. 10, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. 11, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. 12, com equipamento acessório proibido. 13, com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. 14, com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, viciado ou defeituoso quando houver exigência desse aparelho. 15, com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código. 16, com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não,
painéis decorativos ou pinturas. 17, com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. 18, em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído prevista no artigo 104. 19, sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Ou seja, meu guerreiro, artigo 230, estratégia para a sua prova, porque do inciso 1 ao inciso 6º, trata aí de infração, meu guerreiro e minha guerreira, de uma coisa, e aqui do inciso 7º ao inciso 19, trata da infração grave, penalidade, é a multa, a retenção do veículo para regularização é o mesmo, mas do inciso 1 ao inciso 6º é uma infração, do inciso 7º ao inciso 19 é outra. Conduzir o veículo, estratégia para a sua prova, resumindo, decore, é chato, mas você tem que decorar. Olha aí, de novo, conduzir o veículo, agora o inciso 20, sem importar autorização para a condução de escolares, na forma estabelecida no artigo 136, infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes, medida administrativa, remoção do veículo. Estratégia, tá vendo? Artigo 230, meu guerreiro, até o momento 20 incisos, primeira parte, o inciso 1 ao inciso 6º, trata do infração, inciso 7º ao inciso 19, infração grave, e agora o inciso 20, tratando aqui, conduzir o veículo, sem importar autorização para a condução de escolares, na forma estabelecida no artigo 136, infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes, medida administrativa, remoção do veículo, força e honra, despenco nas provas, guarde bem, decore para não errar. Olha aí, de novo, conduzir o veículo, é o inciso 21, mais outro tipo de infração, de carga, com falta de inscrição datária e demais inscrições previstas neste código. 22, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração média, penalidade e multa, assim como o artigo 181, 812, meu guerreiro e minha guerreira, o artigo 230, despenco nas provas, guarde bem, estratégico para a sua prova. Conduzir o veículo, inciso 23, em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Parágrafo 1º, se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23 em infração grave, meu guerreiro e minha guerreira. E vem o parágrafo 2º, em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ao depósito judicial ou administrativo da multa, ou seja, estratégico. Decore o artigo 230, infelizmente você vai ter que decorar só o artigo 230 e conduzir um veículo. Há vários tipos de infrações, meu guerreiro, e nesse inciso 23 traduz a infração média da unidade de multa. Aí vem o parágrafo 1º, meu guerreiro, que já diz: se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade exposta no inciso 23, ou seja, sai de média, vai ser grave, força e honra. Olha aí, artigo 231, transitar o veículo, inciso 1º, danificando a via, suas instalações e equipamentos. 2, derramando, lançando, arrastando sobre a via. A linha A, carga que esteja transportando. B, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. C, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Decora o artigo também 231, transitar o veículo. Transitar o veículo, de novo, artigo 231, inciso 3, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. 4, com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Transitar o veículo, meu guerreiro, de novo, artigo 231, estratégico, decore, transitar o veículo, inciso 5º,
com excesso de peso, admitido percentual de tolerância, quando aferido por equipamento da forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração média, penalidade multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela. Decore: a linha A, até 600 kg, R$ 5,32, de 601 kg a 800 kg, R$ 10,64, de 801 a 1.000 kg, R$ 21,28, de 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92, de 3.001 a 5.000 kg, R$ 42,56, acima de 5.001 kg, R$ 53,20. Ou seja, meu guerreiro, o artigo 231 é estratégico para a sua prova, principalmente esse inciso 5º, meu guerreiro, minha guerreira, que diz transitar o veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, infração média. Agora, penalidade: multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela: até 600 kg, R$ 5,32, de 601 a 800 kg, R$ 10,64, de 801 a 1.000 kg, R$ 21,28, de 1.001 a 3.000 kg, R$ 31,92, de 3.001 a 5.000 kg, R$ 42,56, acima de 5.001 kg, R$ 53,20. Decore o artigo 231, principalmente o inciso 5º, força e honra. Olha aí, ainda tem a medida administrativa: retenção do veículo e transbordo da carga excedente, meu guerreiro. Retenção do veículo e transbordo da carga excedente a medida administrativa. Olha aí, artigo 231, de novo, transitar o veículo, inciso 6º agora, em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida, infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Olha aí, transitar o veículo. 7, com lotação excedente. 8, efetuando o transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. Decore o artigo 231. De novo, transitar o veículo, inciso 9, desligado ou desengrenado em declive, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo, meu guerreiro, minha guerreira. Transitar o veículo, inciso 10, excedendo a capacidade máxima de tração, infração de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração a ser regulamentada pelo CONTRAN, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo e transbordo da carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5 e 10, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar a viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar, força e honra. Artigo 232, decore, viu? O artigo 231, estratégico para a sua prova, vai cair. Artigo 232, conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste código, infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Essa é a regra, meu guerreiro. Vamos ver a exceção. Olha aí. Olha aí, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, atualização da Lei 14.071 de 2020, artigo 233, diz o seguinte: deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123, aí vem agora as atualizações: infração média,
penalidade, multa e medida administrativa, remoção do veículo, força e honra. Aí vem o artigo 234, diz falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 235, conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para transbordo. Artigo 236, rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em caso de emergência, infração média, penalidade, multa, estratégico. Rebocar outro veículo, meu guerreiro, com cabo flexível ou corda, salvo em caso de emergência. A regra é que não pode. Agora, salvo em caso de emergência, infração média, penalidade, multa. Artigo 237, transitar com o veículo em desacordo com as especificações e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 238, recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo, força e honra. Artigo 239, retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240, deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241, deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Infração leve, penalidade, multa. Artigo 242, fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo estratégico aí para a sua prova. Olha aí, artigo 243, deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Olha aí a atualização da Lei 14.071 em 2020, artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 1º, sem usar capacete de segurança ou vestuário, de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. 2. Transportando passageiros sem um capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. 5. Transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança. Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Meu guerreiro, minha guerreira, o inciso 2 e 3 pintado em azul aí, isso mesmo, na cor azul, não é atualização da Lei 14.071 em 2020. Como o inciso 1 e o 5 são atualizações, eu achei por bem mais estratégico colocar ali os 2 e 3 em cor azul, já avisando a vocês, os dois, o inciso 2 e o 3 não é atualização, mas o inciso 1 e o inciso 5 e suas infrações, penalidade e medida administrativa são. Então, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, atualização, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN.
transportando passageiros sem um capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor em carro lateral, fazendo malabarismo, equilibrando-se apenas em uma roda, transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Eu acho que vai cair na prova, meu guerreiro, minha guerreira, esse inciso 5º, que trata de transportando crianças, seja em conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando criança menor de 10 anos de idade ou que não tem nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo até a regularização e recolhimento do documento de habilitação é a medida administrativa, força e honra. Olha aí, artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 6º agora, rebocando outro veículo, 7, sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, apreensão do veículo para regularização, força e honra. Olha aí a atualização de novo, artigo 244, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 10, com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do COTRAN. 11. Transportando passageiro com capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Infração média, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Estratégico aqui, meu guerreiro, esse inciso 10 e 11, assim como acabamos de ver, meu guerreiro, o inciso 5º da atualização da lei, porque o inciso 10 diz: conduzir motocicleta, motoneta, ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do COTRAN. 11. Transportando passageiro com capacete de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo. Agora, a infração média, antes era gravíssima, agora é média, meu guerreiro, minha guerreira. Penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. Antes, se não me falha a memória, apreendia, recolhia o documento de habilitação, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, agora é infração média, multa e retenção do veículo até a regularização, força e honra. Olha aí, parágrafo 1º, para ciclos aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8, além de, aí você vai lá ver o que diz o inciso 3, o 7 e o 8. A linha A, conduzir passageiros fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. B, transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. C, transportar crianças que não tenham nas circunstâncias condições de cuidar de sua própria segurança. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. Infração média, penalidade de multa. Parágrafo 3º. A restrição pelo inciso 6º do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques, especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Decore o artigo, força e honra, principalmente as atualizações da Lei 14.071 de 2020. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente, infração gravíssima, penalidade, multa agravada em até 5 vezes
a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. E parágrafo único, a penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar sinalização de emergência às expensas do responsável ou, se possível, prover a desobstrução. Decore o artigo 246, estratégico para a sua prova. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, artigo 247, deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração média, penalidade, multa. Isso mesmo, artigo 248, na veia, transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros, carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109, você já sabe, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção para transbordo. Então, transportar em veículo destinado ao transporte de passageiro, carga excedente em desacordo com o estabelecido no artigo 109, infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção para transbordo. Artigo 249, deixar de manter acesas à noite as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Infração média, penalidade, multa. Olha aí a atualização da Lei 14.071/2020, artigo 250 na veia. Quando o veículo estiver em movimento, inciso 1º, deixar de manter acesa a luz baixa, a linha durante a noite, meu guerreiro. Aí vem agora a atualização, isso mesmo, meu guerreiro, a atualização ali entre a chavezinha. A linha B, de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. C, de dia, no caso de veículos de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a ele destinadas. D, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E E, de dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. Inciso 3, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Infração média, penalidade de multa. Ou seja, meu guerreiro, o que está dentro ali da chavezinha é atualização da Lei 14.070/2020 e o artigo 250 é estratégico para a sua prova, porque diz: quando o veículo estiver em movimento, inciso 1º, deixar de manter acesa a luz baixa durante a noite. Aí vem agora a atualização. De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. De dia, no caso de veículo de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a ele destinadas. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. De dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. O inciso 3, deixar de manter a placa traseira iluminada à noite. Infração média, penalidade, multa, força e honra. Olha aí, utilizar as luzes do veículo, artigo 251, decore, estratégico para a sua prova esse artigo. Utilizar as luzes do veículo, inciso 1º, o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. Decore, meu guerreiro. Utilizar a luz do veículo, o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A linha A curtos intervalos, quando for conveniente, advertir a outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. B. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência utilizando o pisca-alerta. C. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração média, penalidade e multa. Assim como o artigo 250, o artigo 251 é estratégico para a sua prova, meu guerreiro, porque o artigo 251 trata de utilizar as luzes do veículo, pisca-alerta, em imobilizações ou situações de emergência. E o 2 trata ali da baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. Está aí para você tudo estratégico e esquematizado. Artigo 252, dirigir o veículo, olha aí, inciso 1º, com o braço do lado de fora. 2, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 3, com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. E 4, usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 5, com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo
ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 6. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, penalidade multa. Artigo 252, estratégico para a sua prova. Artigo 252, dirigir o veículo, meu guerreiro Mengueira. Inciso 7º agora, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Olha aí, meu guerreiro Mengueira. Por isso que os motoristas agora, que são motoristas e cobradores, eles param o veículo para receber o dinheiro. Porque eles sabem, dirigir o veículo, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento, infração média, penalidade e multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Aí você volta lá e vê o que diz o inciso 5, meu guerreiro Mengueira. Olha aí, artigo 253, bloquear a via com o veículo. Artigo 253, decore. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo, você já sabe, bloquear a via com o veículo, infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Agora, artigo 253A, usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Decore o artigo 253. Infração gravíssima, penalidade, multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º, aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º, aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º, as penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorporam na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação da via. Ou seja, meu guerreiro, decora o artigo 252, o artigo 253 e agora o artigo 253A, meu guerreiro. Vai cair na sua prova o artigo 253A que diz: usar qualquer veículo para deliberadamente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. É infração gravíssima. Penalidade, multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Aí vem um parágrafo 1º que diz: aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Aí vem um parágrafo 2º, aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses, meu guerreiro. O parágrafo 3º, as penalidades são aplicáveis às pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Ou seja, decore o artigo 253A, estratégico para a sua prova. Artigo 254. É proibido ao pedestre, inciso 1º, permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim. E 4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito ou para a prática de qualquer folguedo, isso mesmo, é folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica, infração leve, penalidade, multa em 50% do valor da infração de natureza leve. Decore o artigo 254, força e honra. Artigo 255, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, nosso último artigo 255 diz o seguinte: conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva em desacordo
com o disposto no parágrafo único do artigo 5.9, infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa, força e honra. Olha aí, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, vamos resolver agora questões estratégicas e esquematizadas, porque você já sabe, após cada capítulo do nosso CTB, questões estratégicas e esquematizadas, achei por bem dar ênfase, principalmente às mudanças trazidas pela Lei 14.071 de 2020, força e honra. Olha aí, questão 107, ano 2021, Banca Robson, concursos, cargo policial rodoviário federal, isso mesmo para a nossa prova da Polícia Rodoviária Federal. Diz o seguinte: julga o item seguinte conforme a Lei 14.071 de 2020. Parar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa constitui infração gravíssima e penalidade de multa. E meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, questão errado é mesmo, Robson Concursos, com certeza. O erro está ali na infração gravíssima, não a infração grave. Duvida? Confere aí comigo, Lei 14.071 de 2020, artigo 182, parar o veículo, aí diz no inciso 11, sobre ciclovia ou ciclofaixa, meu guerreiro, infração grave, penalidade de multa, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Mais uma questão, de novo aí, ano 2021, Banca Robson Concursos, prova policial rodoviário federal. Julga o item seguinte conforme a Lei 14.071 de 2020. Quero ver anular a questão. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória a despeito de onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Infração gravíssima, penalidade de multa. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você já sabe, questão errada é mesmo, Robson Concursos. Claro, onde está o erro? Olha aí, meu guerreiro. A despeito, para quem não sabe, quer dizer independentemente. Se ligue, o Sebrasp gosta de cobrar esse a despeito, meu guerreiro. Quer dizer independentemente, não. Questão errada, o certo seria exceto. Duvida? Confere aí comigo, meu guerreiro e minha guerreira. Artigo 208. A atualização da Lei 14.071 de 2020 diz o seguinte: avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, exceto, olha aí, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita, prevista no artigo 44A deste Código, infração gravíssima, penalidade de multa, força e honra. Mais uma questão, ano 2021, Banca Robson Concursos, Policial Rodoviário Federal. Julga o item seguinte conforme a Lei 14.071 de 2020. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. 1. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, infração média, penalidade e multa. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, até 50%, infração grave, penalidade e multa. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, penalidade e multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe isso mesmo, questão errado. É mesmo, Robson Concursos, porque a questão está errada. Pensava que estava certo. Olha aí, meu guerreiro, se ligue, a penalidade e multa não é 5 vezes, é 3 vezes. Duvida? Confere aí comigo, artigo 218, transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil em rodovias, vias de trânsito rápido e vias arteriais e demais vias. Inciso 1º, quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, infração média, penalidade e multa. Inciso 2, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, até 50%, meu guerreiro, infração grave, penalidade e multa. Inciso 3, quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, infração gravíssima, atualização da Lei 14.071 de 2020 e penalidade e multa 3 vezes e suspensão do direito de dirigir, atualização aí da Lei 14.071 de 2020. Tanto a infração gravíssima quanto a penalidade e multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir, força e honra, meu guerreiro, para você jamais errar na sua prova. Tira um print aí e cole para decorar.
Olha aí, quer mais uma forma aí, meu guerreiro, minha guerreira? Confere aí comigo aí de forma mais ampliada, a Lei 14.000, infração gravíssima, quando a velocidade for superior a máxima de 50%, você já sabe, infração gravíssima, penalidade de multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir. Força em honra, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Mais uma questão em 2021, banca Robson Concursos de novo. Prova Policial Rodoviário Federal, julga o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, quero ver anular a questão. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista, infração grave, penalidade de multa, meu guerreiro, certo ou errado, você já sabe, não é brincadeira. Questão errada, onde está o erro, Robson Concursos? Confere aí comigo, meu guerreiro, não é infração grave, agora é infração gravíssima, isso mesmo, meu guerreiro. Grave está lá no CTB, segundo a Lei 14.071 de 2020, a atualização agora é infração gravíssima. Duvida? Confere aí comigo, artigo 220, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, inciso 13, ao ultrapassar ciclista, meu guerreiro, minha guerreira, aí vem a atualização da lei, infração gravíssima, penalidade de multa, não tem como errar aqui com Robson Concursos, você já sabe, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, ao ultrapassar ciclista, meu guerreiro, é ciclista, infração gravíssima, penalidade de multa, força em honra. Mais uma questão, ano 2021, banca Robson Concursos, Policial Rodoviário Federal, julga o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito constitui infração grave, meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, questão errado, duvido porque, onde está o erro, Robson Concursos? Confere aí comigo, não é grave, é infração média, duvida, confere aí, meu guerreiro. Artigo 233 diz o seguinte, deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas hipóteses previstas no artigo 123, você já sabe, atualização da lei agora, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo, meu guerreiro, minha guerreira, não tem como errar aqui com Robson Concursos. Mais uma questão, 2021, Robson Concursos é a banca Policial Rodoviário Federal, meu guerreiro, a prova. Julga o item seguinte, conforme a lei 14.071 de 2020, diz o seguinte, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo COTRAN, transportando criança menor de 7 anos de idade ou que não tem nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão de direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Estariam correta a questão, meu guerreiro, se não fosse o erro aonde dos 7 anos, não é mais 7 anos, agora é 10 anos. Duvida, meu guerreiro, minha guerreira, confere aí comigo, Lei 14.071 de 2020, artigo 244 diz, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 1º, sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo COTRAN. Inciso 5, transportando criança menor de 10 anos, não é mais 7 anos, é menor de 10 anos de idade, ou que não tenha nas circunstâncias condições de cuidar da própria segurança, infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir, medida administrativa, retenção do veículo até regularização e recolhimento do documento de habilitação. Força e honra, não tem mais como errar, meu guerreiro. Não é mais 7 anos, é 10 anos, infração gravíssima e multa e suspensão do direito de dirigir a medida administrativa aí. Mais uma questão, ano 2021, banca Robson Concursos, meu guerreiro, vibrando aqui, Policial Rodoviário Federal, julga o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do COTRAN, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a regularização. E meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Errado, né? Você já sabe onde está o erro, Robson Concursos. No gravíssima, era gravíssima, agora não é mais, agora é média, meu guerreiro. Duvida? Confere aí comigo
atualização trazida pela Lei 14.071 de 2020, artigo 244 diz: conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, inciso 10, com a utilização de capacete de segurança sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção em desacordo com a regulamentação do COTRAN. 11. Transportando passageiro com a capacidade de segurança utilizado na forma prevista no inciso 10 do caput deste artigo, meu guerreiro e minha guerreira, ou seja, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até regularização. Então, grave bem, não é mais gravíssima, agora é média, meu guerreiro e minha guerreira, força e honra. Mais uma questão, ano 2021, isso mesmo, Banca Robson Concursos, na veia, cargo policial rodoviário federal. Julgo o item seguinte, conforme a Lei 14.071 de 2020, quando o veículo estiver em movimento, pois deixar de manter acesa a luz baixa de dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração, de dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, logo constitui infração grave, meu guerreiro. Certo ou errado essa questão? Você já sabe, é errado, duvida, meu guerreiro. Onde está o erro? No grave, não é grave, é média, meu guerreiro. Você ainda duvida? Confere aí comigo. Lei 14.071 de 2020, artigo 250 diz: quando o veículo estiver em movimento, inciso 1º, deixar de manter acesa a luz baixa. Aí vem alinhar durante a noite, meu guerreiro. Aí vem agora as atualizações da Lei 14.071 de 2020. De dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. De dia, no caso de veículo de transporte coletivo de passageiros em circulação em faixas ou pistas a ele destinadas. De dia, no caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores. De dia, em rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, no caso de veículos desprovidos de luzes de rodagem diurna. 3. Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite, infração média, meu guerreiro e minha guerreira, penalidade e multa. Está ali entre a chavezinha, as atualizações da Lei 14.070 de 2020, a linha B, C, D e E, meu guerreiro, ou seja, é infração média, penalidade e multa, força e honra. Mais uma questão agora, meu guerreiro, ano 2019, isso mesmo, caiu na última questão do cargo da Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte: o condutor estacionou seu veículo sem observar a distância máxima permitida de afastamento da guia da calçada. Nessa situação, o condutor poderá ser multado e seu veículo removido. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Você já sabe, né? Questão certíssima, isso mesmo, certo. Duvida, confere aí comigo, meu guerreiro, decore mesmo as situações de estacionamento, as distâncias ali, meu guerreiro, da guia da calçada ou não. Confere aí comigo o artigo 181, que eu já disse, decora o artigo 181, 182 do CTB. Artigo 181, estacionar o veículo, inciso 1º, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, constitui infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, estacionar o veículo, inciso 2, afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, infração leve, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. E estacionar o veículo, inciso 3, afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, você já sabe que é infração grave, penalidade de multa e a medida administrativa, remoção do veículo, meu guerreiro e minha guerreira. Confere agora comigo de forma estratégica esquematizada, artigo 181, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal, infração média, aguarde bem. 2, afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, infração leve. 3, afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro, infração grave. Todos esses incisos 1, 2, 3 constituem penalidade, multa e medida administrativa, remoção do veículo. Está aí, meu guerreiro, de forma estratégica esquematizada, tudo completo aí. Inciso 1, infração média. 2, infração leve. 3, infração grave. Não tem como errar, força e honra. Nossa última questão, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, ano 2019, caiu na Polícia Rodoviária Federal, diz o seguinte: dirigindo seu veículo automotor, Caio foi abordado por policial rodoviário federal que constatou que a validade de sua carteira nacional de habilitação estava vencida
havia mais de 30 dias. Nessa situação, Caio será multado, sua carteira de habilitação será recolhida e seu veículo será removido. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Diz o seguinte, assertiva: dirigindo seu veículo automotor, Caio foi abordado por policial rodoviário federal que constatou que a validade de sua carteira nacional de habilitação estava vencida havia mais de 30 dias. Nessa situação, Caio será multado, sua carteira de habilitação será recolhida e seu veículo será removido. Brincadeira, né, meu guerreiro? Questão totalmente errado. Duvida que a questão está errada? Confere aí comigo, meu guerreiro e minha guerreira. Isso mesmo, artigo 162, decore, vai cair de novo na prova. Dirigir veículo, aí vem o inciso 5º, diz o seguinte: com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, infração gravíssima, penalidade e multa, mas só que a questão errou ao dizer que a medida administrativa, aí vem recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção, meu guerreiro, é retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Então guarde bem, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, dirigir veículo com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias, constitui infração gravíssima, penalidade e multa e medida administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, você vai vencer! Meus parabéns, nobres guerreiros e nobres guerreiras. Graças ao bom Deus, chegamos ao final do nosso capítulo 15 das infrações de trânsito do nosso CTB atualizado com a Lei 14.071 em 2020. Espero que tenham gostado. Deu muito trabalho colocar cada artigo com suas infrações, com as atualizações da Lei 14.071 em 2020 em cada slide, mas foi feito com amor e com carinho para servir a você de forma direta ou indireta. Vou fazer também o concurso da Polícia Rodoviária Federal, vai servir para mim e juntos vamos vencer, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Continue firme e forte no seu objetivo, não pare por nada. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai vencer. Eu não venci, eu não venho de bairros humildes, nos quais as pessoas chamam de favelas, periferias, eu chamo de bairros humildes. Então, meu guerreiro, já vendi pipoca, picolé, água mineral, camarão na praia, meu guerreiro. Já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já servi as Forças Armadas, já fui carteiro policial militar aqui mesmo do estado de Pernambuco por quase 10 anos. Atualmente sou policial civil, reprovei muitos concursos públicos, mas também passei em alguns, fazendo curso de direito, sou ainda ser delegado, promotor e juiz. Vou fazer PRF, vou fazer Polícia Federal, PCDF, DEPEN, vibrando, gravando, meu guerreiro, postando no canal Robson Concursos, um canal criado para ajudar as vidas que mais precisam. Então, se eu venci, com você não vai ser diferente. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando todos os dias, meu guerreiro, plantando uma boa semente e amanhã vai colher excelentes frutos. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos, meu guerreiro. Fomente a educação, amanhã é você aqui gravando vídeos, postando vídeos, sendo um exemplo para o seu bairro, para a sua família, fomentando a educação. Como já dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Paulo Freire também já dizia, se a educação sozinha não transforma a sociedade, tão pouco sem ela a sociedade muda. Educar é construir, meu guerreiro e minha guerreira. Então, fomente a educação, continue lutando, estudando, labutando, plantando a boa semente. Amanhã você vai ser exemplo, vai contar a sua história, vai gravar vídeos, vai ajudar outras pessoas, assim como o Robson Concursos faz, meu guerreiro. Não é fácil, não, você que é difícil. Você acha que é fácil colocar essas infrações de trânsito, todas as resoluções, todo o CTB, meu guerreiro e minha guerreira, em slide, gravar, postar no canal? Não, dá muito trabalho, mas o objetivo é ajudar as vidas que mais precisam. Força e honra. Se gostou, se inscreve no canal aí Robson Concursos, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes, meu guerreiro e minha guerreira. Custa nada, se inscreve aí no canal, deixa o seu joinha, mas compartilha mesmo, meu guerreiro. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus abençoe você, vem com o Robson Concursos, juntos vamos vencer. Gostou? Se inscreve, dê o seu joinha e compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. E até o próximo vídeo, querendo Deus, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Força e honra e amém!